gente, vocês estão bem? Ai, eu consegui um tempo exclusivo com ela, você também! Olha, dona Ivani, a gente tá aqui super curioso para saber como que é a vida, né, da sacerdotisa, da grã sacerdotisa dentro de uma instituição poderosa, gigante, né? Eu acho que você que acompanha a Teia da Bruxa Ivani sabe que nós somos sérios, né? Nós entendemos a espiritualidade como uma força, uma dinâmica intensa, mas que faz a diferença na nossa vida, no dia a dia, nos nossos hábitos, na forma como a gente se alimenta, né? Por isso a cozinha da bruxa, na forma como eu me vejo como pessoa, né? Por isso os entendimentos com astrologia. Então, assim, a nova ordem do sol, ela realmente norteia muito do que a gente faz. Mas antes de mais nada, né, eu acho que é um momento que, durante essas quintas-feiras, né, a gente vai ter um pouco da exclusividade, né, de como é a vida do médium, de como é a vida da grã sacerdotisa, porque eu sei que você que tá aí deve morrer de dúvida, deve ter um monte de indagação que você fala, gente, por que que alguém sai num sábado lindo, toma um banho de erva, acende a vela, vem pra cá, almoça correndo, né? Às vezes não come, né? Às vezes não, a gente evita comer carne. Não dá pra beber na sexta. Evita a relação sexual um dia antes. Isso não é problema. Né? E de repente você vem todo sábado e se dedica, enfim, né? Eu acho que melhor do que a fonte, você vai ter aí as suas dúvidas esclarecidas. Mas, dona Ivani, eu queria muito chegar num ponto, né? 30 de setembro de 1995. Foi o dia que, então, deu a luz ao projeto. Nada, eu fui obrigada mesmo. Ninguém faz isso assim, ai, vou montar uma casa, vou ajudar pessoas. Não, eu fui obrigada. Ninguém faz isso que você falou. Olha o que você falou. Olha o que ela disse primeiro. Tá? Lógico, gente, não é assim. Tem o chamado mesmo, e você não escapa desse chamado. As coisas viram, acontecem fatos na sua vida que te obrigam a ir por aquele caminho. Então esse foi um desses. Foi um empurrão desses que eu vou abrir a casa. E assim, é diferente o chamado para um médium e um chamado para um sacerdote? Bom, primeiro o sacerdote ele tem que ser médium. Então ele já começa com o chamado do médium. Aí ele vai desenvolver, ele vai passar por todo aquele caminho, às vezes tortuoso, às vezes complicado, mas ele vai ter que perseverar e concluir a formação dele. Agora, quando é sacerdócio, você não consegue enxergar a tua vida sem isso de jeito nenhum. E vão abrindo portas, abrindo caminhos, criando estruturas. Quando você vê, você já está com uma estrutura desse tamanho e um monte de gente te seguindo. Você nem pediu, você nem entendeu por que aconteceu isso, mas aconteceu. Quando você vê, você já está. E então eu vou entender que a senhora teve um chamado, né? Esse chamado veio pela vida pessoal, né? Então foi alguma coisa que atingiu a senhora a nível pessoal. Foi. Para desenvolver mediunidade, sempre com problema mediúnico, aquelas coisas todas, tá? Mas fui obrigada a desenvolver quando os filhos nasceram, que a vida virou um inferno, né? Porque eles obrigaram, eles tinham manifestações em casa, né? Manifestações espirituais. E aí, para controlar isso, eu fui obrigada a procurar ajuda. Só que procurei ajuda, fiz todo o desenvolvimento, meus filhos foram crescendo, tá. Quando chegou na hora de montar uma casa, que eu não sabia, as entidades que eu incorporava, elas começavam a falar para os outros médiuns dentro do centro que eu frequentava. Você vai trabalhar na minha casa. Você vai trabalhar na minha casa. Eles estavam arrebanhando médiuns e eu não entendia nada, achava engraçado, não entendia. Até que eles deram um checkmate de verdade, assim, afrontaram realmente o sacerdote da casa e eu tive que abrir a minha, porque não teve o que fazer. Não dava mais para ficar lá, era impraticável. Impraticável, coitado do sacerdote, era impraticável. E muito provavelmente, pela missão de vida da senhora, a senhora então carrega, né, tem uma coroa específica e talvez as
suas entidades, elas trabalham muito na comunicação? Por isso que de repente elas chegaram e foram arrebanhando já? Eu acredito que sim, depende da característica desse médium, dessa cabeça e da missão escolhida, do propósito, né? A gente fala muito de propósito hoje, mas não é todo mundo que é sacerdote, né? Não é. Hoje todo mundo acha que coroou, virou sacerdote. Não é assim, porque você tem que ter outras estruturas espirituais, né? Para poder chegar a conseguir dirigir, a conseguir manter, tem que ter outras habilidades, não é só, muito da habilidade do sacerdote é administrativa, então ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de gestão de pessoas, de administração de empresas, além de magia, além de ter tempo disponível, porque ele tem ou não tem, ele vai ter que ter, né? Então é assim, filhos, netos, tá ouvindo o neto lá? Tá ouvindo o neto? Essas coisas todas, fica difícil se ele não tiver nascido para a coisa. Dentro desse nascido para a coisa, né? Gente, eu só perguntei alguns detalhes aqui, porque às vezes você tá passando pelo seu processo do sacerdócio. Ai, mas é igual o da Dona Ivani? Não vai ser igual. Não vai ser igual, não vai ser igual. Né? Mas eu acho que é muito interessante ter essa abertura, porque cada movimento, cada época, cada ano conta uma mudança diferente, sim, né? Então, gente, lá em 30 de setembro de 95, né? A Dona Ivani estava onde? Estava ali no sítio já? Não estava? Onde a Dona Ivani estava? Eu tinha um sítio alugado, onde a gente montou um orquidário para brincar com plantas, essas coisas todas, e acabei montando lá na casinha do caseiro, era desse tamanho, um ovo. E a gente acabou montando com os que as entidades levaram, né? Fez uma campanha. Da campanha das entidades, que eu quase morria de vergonha, e levava muita bronca também do sacerdote, com toda razão, tá? Com toda razão levava. Levava assim, as entidades riam dele, com toda razão ele ficava bravo, tá? A gente entende. Mas por que eles faziam isso? Porque eu me recusava. Então assim, ela não quer de jeito nenhum, então paga-se um mico grande na frente de todo mundo para obrigar ela, você tá bichando, hein? Ai, gente! Para obrigar ela a se movimentar, até que o sacerdote não aguentou e ele me obrigou a sair, né? Porque realmente tava uma situação difícil para ele, né? A gente falou semana passada de polêmica, né? Que bruxa é polêmica. Nossa, já. Mas mesmo que você não queira. De repente já era. Às vezes a gente não quer. Eu não queria sair de lá e eu não queria montar casa nenhuma. Porque é um rojão. Todo mundo sabe que é um rojão, né? A gente mal cuida da nossa vida, vai cuidar da vida dos outros. É intenso, né, gente? É muito intenso, tá? Eu não tinha intenção nenhuma de fazer isso, mas propósito é propósito. O que está escrito do outro lado, não adianta você não querer ler. E assim, filho de Umbanda não tem querer. Não tem querer. Tá ótimo. Gente, fica atento. Agora, toda quinta-feira, a gente vai ter muito mais sobre a história da Nova Ordem do Sol. Olha que legal.